Muito bom dia a todos vocês. Nós vamos comentar os últimos versos do capítulo 1, que foram falados por Arjuna, os versos que ele manifesta ali uma série de situações que ele prevê que vai acontecer devido à morte de milhares de guerreiros que estavam presentes ali no campo de batalha de Kurukshetra, né? Então, a sua primeira preocupação era que a batalha de Kurukshetra iria contribuir para destruir a tradição familiar, né? Suas palavras foram exatamente essas. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se e assim o resto da família se envolve em irreligião. Então aqui a consideração de Arjuna que a dinastia Kuru seria destruída é muito importante. A gente deve considerar que suas palavras foram faladas há 5.000 anos, né, quando imperava no mundo o sistema védico, social e espiritual, conhecido como Varnashram Dharma, que é um sistema que organiza a sociedade de tal modo que ocupa todos os membros de acordo com a sua natureza. E tem pessoas, uma classe, né, que por serem influenciadas predominantemente pelo modo da paixão, eles são treinados para usar a sua natureza a favor da proteção da sociedade. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre as 4 ordens da vida social, os brahmanas, né, que são a cabeça da sociedade, os intelectuais, são os sacerdotes também, depois vem os kshatras, que é a classe militar, que está sob a influência da paixão e representa os braços da sociedade. Depois vem os vaixas, são os produtores, os comerciantes, que representam o estômago da sociedade, estão sob a influência do modo da paixão, misturado com o modo da ignorância. E finalmente os Shudras, que são os trabalhadores braçais, são pessoas que por natureza não produzem independentemente, não conseguem ser líderes e se sentem bem trabalhando, servindo as outras classes, são pessoas mais sob a influência do modo da ignorância, são as pernas da sociedade. E a segunda ordem que eu mencionei, os kshatras, eles são destinados a exercer uma administração bem feita na sociedade e principalmente a proteger a sociedade dos maus elementos. Sabemos que toda a sociedade, independentemente do sistema político, tem que haver uma classe militar, né? Uma classe que cuide dessa parte da proteção. E Prabhupada explica que no caso dos kshatras, os guerreiros védicos, né, eles tinham um treinamento muito forte, né? Ou seja, um verdadeiro kshatriya, ele era treinado para entrar no meio da floresta e desafiar cara a cara o tigre, né? Ele tinha uma única espada com ele e ele tinha que lutar face a face com o tigre. Aí, se ele conseguia matá-lo, certamente ele era aceito como um verdadeiro kshatriya. E o tigre, por sua vez, ele recebia uma ordem real de cremação. É dito que, nesse caso, o tigre era promovido à forma humana na vida seguinte, né? Então, por que tinha esse treinamento? Por que existe essa necessidade? Porque certamente não sejamos sentimentalistas inocentes, né? A gente sabe que o mundo é muito louco e a gente tem que ter pessoas treinadas para dar proteção à sociedade, porque tem pessoas inocentes que de alguma forma são abusadas e para que elas realmente sejam protegidas é preciso, em certos casos, um guerreiro, um policial, um militar usar um pouco de violência. Já falamos sobre isso, né? Então, voltando à questão levantada por Arjuna sobre a destruição da dinastia, é preciso entender que naquela época os membros mais velhos das famílias, eles tinham a grande responsabilidade de dar orientações morais e espirituais para os membros mais jovens da família. Isso na Índia, até hoje, a gente vê que os velhos são muito respeitados, diferentemente aqui do Ocidente, né? Existe mesmo essa ideia de que um velho tem sabedoria, que o velho é uma pessoa que
tem que ser ouvida mesmo. Eu cheguei a ver na Índia briga de pessoas, uma discussão, aí de repente juntava muita gente e quando um velho levantava a mão e falava, todo mundo ouvia, todo mundo aceitava e ele ajudava a resolver até uma situação. É bem interessante como os velhos são respeitados na Índia, né? Então, uma família tradicional, seguidora dos princípios universais, chamado Dharma, essa família tinha todo um sistema que garantia que seus membros eram formados num alto padrão de comportamento e de ética. Nesse caso, como a gente acabou de ler aqui, os mais velhos tinham essa função de passar os valores morais e espirituais para os mais jovens. Então a Arjuna questionou sobre isso, né? Com a morte dos membros mais experientes da sociedade, a tradição moral e espiritual da família ia ser prejudicada. Isso é porque essa transmissão de valores éticos seria interrompida. Então, como consequência da morte dos guerreiros mais velhos, a Arjuna falou, poxa, os hábitos imorais e religiosos vão ser desenvolvidos nas próximas gerações. E ele estava questionando, como eu vou participar disso, né? E é claro que quando nós falamos de moralidade, de religiosidade, a gente não está falando de um tipo de imposição dogmática, assim, uma religião sectária ou uma moralidade sem fundamento. O termo técnico disso é dharma, né? Que é uma palavra tão profunda que não existe uma tradução que satisfaça o seu significado no sentido mais amplo. Dharma seria a justiça, é uma referência às leis universais sagradas. Então todos têm que se encaixar ao Dharma, essa ideia do sistema social védico chamado Varnashram. Todo mundo tem que se encaixar ao Dharma, tem que entender a sua natureza e servir a sociedade de acordo com a sua natureza, e todos precisam cumprir seus deveres de acordo com as leis divinas ou Dharma. E a verdade é que quem age assim, quem se harmoniza com o Dharma, é altamente recompensado. E, por outro lado, quem viola o Dharma é severamente punido. E Arjuna queria se certificar de que ele estava cumprindo com o seu Dharma, né? Porque essa batalha ela é muito complexa. Tudo bem que um guerreiro deve lutar, mas aí no caso dele era contra parentes. Isso não está dentro do Dharma. Então era uma situação difícil, né? Por isso as preocupações de Arjuna eram genuínas, procediam. Agora vamos ler um pouco mais dos versos, os últimos versos que eu já li anteontem, mas só para finalizar o dia, né? Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progênie indesejada. Um aumento de população indesejada, de certo, causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais, através dos quais se lhes oferecem alimento e água, são inteiramente interrompidos. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Então aqui temos um tema delicado, né? Novamente é bom a gente lembrar que essas palavras de Arjuna foram faladas há 5.000 anos. Hoje em dia a sociedade é totalmente diferente, então fazer considerações sobre o papel ou os papéis das mulheres é meio perigoso, né? Porque não há unanimidade hoje em dia. A sociedade está muito dividida em relação a isso. De qualquer maneira, não importa, 5.000 anos ou hoje em dia, a base de uma sociedade humana pacífica, próspera, não apenas espiritualmente, mas inclusive materialmente, a base dessa sociedade é o quê? A saúde física, a saúde moral, a saúde emocional e a saúde espiritual da população. É claro que tanto o pai quanto a mãe devem ser responsáveis para criar uma boa base para os seus filhos, mas ainda assim, parece que para que isso seja possível,
o papel que é exercido pelas mulheres é mais importante do que até a dos pais, né? As mães têm uma posição fundamental e isso não se perdeu por completo. Por exemplo, eu viajo fazendo vários satsangas e programas em vários lugares, né? E sempre falando de temas ligados ao autoconhecimento, à autorrealização, à espiritualidade. Eu posso afirmar, e todo mundo sabe disso, que a maioria esmagadora dos participantes é composta por mulheres. Parece que ainda hoje em dia a responsabilidade das mulheres como mães e educadoras continua sendo indispensável, e as mulheres que buscam um lado mais espiritual hoje em dia, os homens estão bastante envolvidos com a paixão desse mundo. Então é importante o papel das mulheres, continua sendo importante, e essa preocupação de Arjuna é bastante coerente, né? Sabemos que mesmo que um pai não cumpra perfeitamente seu papel, se a mãe desempenhar seu papel com amor, com dedicação, os seus filhos vão ter uma boa base, né? Uma base, boa educação, boa moral, ou seja, a própria natureza existe de tal maneira que os filhos têm uma ligação, eu acho que mais forte com as mães do que com os pais, né? Claro que existem exceções, mas de um modo geral, sim, a natureza criou isso. O papel da mãe como educadora é insubstituível. Então a Joana estava dizendo que se milhares de esposos ali, ou são os guerreiros da batalha, morressem ali no campo de batalha, o que iria acontecer? Evidentemente, milhares de mulheres ficariam viúvas, desprotegidas. Isso poderia criar uma situação na qual elas teriam que conviver com outros homens, que não seriam seus esposos, e alguns deles poderiam ser irresponsáveis e até aproveitadores, mal intencionados. Vamos combinar, né? Tudo bem que isso pode ser visto como meio machista nos dias de hoje, mas também nos dias de hoje isso continua acontecendo, e vemos que muitas mulheres são abusadas por homens malandros. No final das contas, 99% dos casos são elas que têm que cuidar dos filhos, e tem situações até que elas passam a vida inteira se humilhando para conseguir alguma minúscula ajuda financeira do pai que gerou seu filho. Essa é uma coisa muito... ainda continua sendo assim bem preocupante, não apenas há 5.000 anos. De qualquer modo, dentro da cultura védica não se aceita a convivência livre entre homens e mulheres que são irresponsáveis, são inconsequentes. Isso não é aceito, mesmo do ponto de vista espiritual. Essa liberdade, essa intimidade entre os dois sexos, isso é muito perigoso, né? O contato íntimo entre homens e mulheres irresponsáveis, como a Arjuna mencionou nos seus versos, cria o quê? Gera crianças indesejáveis. Existe tanta gravidez não planejada, tanta criança que é gerada a partir de experiências sexuais absolutamente mundanas, né? E o grande problema é que essas crianças indesejáveis não crescem numa atmosfera familiar normal, elas não recebem uma devida educação, elas não recebem o carinho necessário para que elas possam crescer com uma boa estrutura emocional e, por vezes, até moral. E essas crianças, quando adultas, muitas vezes se tornam elementos assim altamente perturbadores da sociedade. Repetindo as palavras de Arjuna, causam uma vida infernal para a humanidade de um modo geral. Então, a conclusão é que para que uma sociedade seja realmente pacífica, seja próspera, a qualidade da população é uma preocupação fundamental, e isso depende bastante das qualidades das mães, da devoção, da castidade da mãe. Vamos continuar lendo aqui. Tem mais alguns versos, são mais 3 versos. Arjuna disse: ó Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares sempre residem no inferno. Ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Sanjaya disse:
Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na sua quadriga com sua mente dominada pelo pesar. Bom, então é isso, né? Depois de ouvirmos as considerações de Arjuna, vemos que a conclusão dele foi que realmente era pecaminoso enfrentar seus parentes, né? E não há como a gente discordar de Arjuna, só que a ideia dele não deveria ser, eu vou cometer pecado se eu lutar para desfrutar da felicidade material que o reino pode me proporcionar. Não, a ideia dele, isso sim é pecaminoso, mas a ideia deve ser, eu vou lutar não para desfrutar do reino, mas para defender o mundo da liderança de um governo mal intencionado, né? E a gente vai ver que a partir da manhã, logo no início, Arjuna vai pedir ajuda para Krishna. Ele teve uma atitude devocional, uma atitude de muita humildade. Krishna aceitou atuar como seu mestre espiritual e Arjuna, já falamos, é um exemplo perfeito do guerreiro espiritual, uma pessoa especial. E esse guerreiro espiritual todos nós devemos nos tornar, né? Ele é um associado eterno de Krishna, uma alma